O Santos avançou pela contratação do meio-campista Vitor Hugo do Flamengo. Vamos falar sobre essa negociação, como ele pode ajudar o Santos caso de fato seja contratado. E Sampaoli tem uma participação especial nesse interesse do Santos pelo jogador. E me conta aqui nos comentários, você conhece o Vitor Hugo? Acha que é uma boa contratação do Santos? Quero muito saber a sua opinião, tá bom? E só pra gente recordar aqui, o Santos avança pelo Vitor Hugo, que é um jogador de meio campo. Também tem a negociação com o Adonis Frias prestes a ser anunciado, né, esperando apenas exames médicos. E além desses dois jogadores, o Santos quer mais um zagueiro e também um centroavante. Centroavante acaba virando ainda mais prioridade no Santos por conta da saída do Lucas Meireles e não tem também dois nomes que estão bem no Santos, né? Que é o David e também o Tiquinho. Então o Santos entende que precisa reforçar esse setor de ataque também. Vamos ver se vai dar tempo até o dia 2 de setembro, terça-feira, que é quando encerra a janela de transferências, tá bom? Bom, vamos falar aqui sobre o Vitor Hugo, matéria do GE, que fala o seguinte: Santos avança pelo empréstimo de Vitor Hugo do Flamengo. Bom destacar que é empréstimo, tá? As partes conversam por um contrato até dezembro de 2026. Ainda não sabemos se é com obrigação ou opção de compra. No início das conversas, o Santos queria a opção e o Flamengo batia o pé como obrigação. Vamos ver no final das contas o que vai ser. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, poucos detalhes separam o meia de 21 anos de ser jogador do Peixe. O Santos negociava com o Flamengo pelo meia desde a semana passada. A conversa chegou a esfriar nos últimos dias, mas avançou para a conclusão nesta sexta-feira. Lembrando também que o Corinthians queria o Vitor Hugo. Só que o Vitor Hugo, quando foi perguntado sobre Santos e Corinthians também, ele acabou preferindo o Santos também por conta do Neymar, que ele gostaria muito de jogar ao lado do ídolo dele. Então, também fica essa informação para vocês, tá certo? E sobre Sampaoli, Nájila, como que ele foi importante, como que ele pode ser utilizado no Santos? Vamos falar sobre isso. Mas antes, quero dar um recadinho para vocês da GolCase, que tem o cupom GOLNÁJILA, que é para você que acompanha aqui os nossos vídeos ganhar desconto. E a GolCase segue com aquela promoção maravilhosa dela, das capinhas, que você compra uma e leva outra. E você pode personalizar ainda mais a sua capinha, ó. Eu personalizei, coloquei o meu nome, dá para você colocar aqui, ó, Nájila Luz, dá para você ficar sem personalizar, caso você não queira colocar o nome de ninguém. E também dá para você colocar aqui qual capinha você quer. Tem um modelo anti-impacto, inclusive eu tenho uma anti-impacto que é excelente, essa aqui, protege demais o seu celular de quedas, muito boa. Tem também essa Infinity Blue, tem Infinity Black, dependendo do modelo, né, da capinha. Tem essa também aqui, MagSafe. Sabe aquele carregador que você coloca no celular, que gruda? E aí tem aquela bolinha assim? Então, essa é assim. Dá para você carregar o seu celular, que ela tem esse MagSafe. Então, comprem lá na GolCase, utilize o cupom GOLNÁJILA. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Várias estampas, não só do Santos, de vários clubes, de outros temas também. Então, entra lá na GolCase e vocês vão gostar, tá bom? Bom, voltando aqui ao tema Vitor Hugo, sobre Sampaoli. Sampaoli foi quem trouxe o nome do Vitor Hugo para ser debatido dentro do Santos, porque é um jogador que ele treinou no Flamengo, ele jogou com o Vitor Hugo em 29 partidas, sendo 14 ele foi titular, e jogava como um segundo homem de meio campo, ali como um segundo volante. Então, o Sampaoli conhece o Vitor Hugo e indicou ao Santos. O Sampaoli, inclusive, de acordo com o Lucas Mussetti, teria ligado para o Felipe Luiz e o Boto para pedir a liberação do Vitor Hugo para vir para o Santos. Os dois aceitaram. Só que quem estava meio assim, na dúvida, era o presidente do Flamengo de liberar ou não para o Santos. E aí, essa questão que é importante a gente reforçar aqui, que alguns clubes estão com o pé atrás de negociar com o Santos pela fama negativa que o Santos tem no mercado. De, às vezes, adquire um atleta e acaba não honrando com o compromisso.
O Flamengo, inclusive, ficou com o pé atrás. Lembra naquela negociação do Santos com o Inter e tal, que o Santos assumiria a dívida do Internacional, o Flamengo chegou a pedir algumas garantias, o Santos ofereceu outras, enfim. Então, o Flamengo, desde aquela época, tem um pé atrás com o Santos, mas parece que as tratativas acabaram se ajeitando e o Vitor Hugo está bem perto do peixe, né? Talvez a venda do Patati, que o Santos vai receber um percentual, a venda do Luca Meireles, enfim, o Santos tem apresentado e dado mais segurança ao Flamengo. Mas o Sampaoli pediu essa contratação. E um detalhe, o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, enxerga o Vitor Hugo como ponta para atuar pelo lado direito. Só que o Vitor Hugo, ele joga preferencialmente como volante, ou até mesmo como um terceiro homem de meio campo. É um cara mais polivalente. Me lembrou até mesmo o Bom Tempo, né? Porque o Bom Tempo, ele pode ser um camisa 8, ele pode ser um meia pela direita e pode ser um ponta pela direita também. Então, não vou comparar o jogador, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Dessa questão de polivalência do atleta. E o Santos, especificamente, quando foi atrás do Vitor Hugo, foi pensando nele atuar ali nesse meio-campo do Santos, tá bom? Então essa é a ideia. Vamos ver como que o Vojvoda pretende utilizá-lo, caso de fato confirme essa negociação, que ainda não está fechada. Mas ainda faltam alguns detalhes, mas Santos e Flamengo estão bem confiantes para esse desfecho, tá bom? Me fala aqui, você gosta desse nome do Vitor Hugo? Estava esperando outro volante? Porque vale ressaltar que o Santos tentou Felipe Loyola, um valor bem alto. O Independiente estava meio assim de liberar para o Santos, né? Toda aquela história do histórico financeiro do Santos e tal. O Santos também estava bem perto do Santiago Gonzalez, do Tigre, da Argentina, mas aí o Sampaoli não quis mais o Santiago Gonzalez, o Santos meio que deu uma descartada, deixou ali em stand-by, e o Santos tentou o Rômulo, que foi uma indicação do Vojvoda, então o Santos foi pegando vários nomes, negociando, nomes que o Santos teria que desembolsar um alto valor, e o Vitor Hugo acaba sendo uma opção até mais barata para o Santos. Mesmo que seja obrigação de compra, o Santos ganha um respiro para se preparar financeiramente para adquiri-lo de forma definitiva, né? Mas inicialmente vem nesse formato de empréstimo, tá bom? É isso. Qualquer novidade sobre o Vitor Hugo, sobre qualquer outro jogador, a gente volta aqui para falar, então é importante você estar inscrito neste canal, tá bom? Grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.